pessoal, olá concurseiros, olá concurseiras. Agora nesta aula irei abordar um assunto extremamente importante. Não que os outros não sejam, mas este aqui, por ocupar uma posição estratégica na questão da regência, eu sugiro a vocês que prestem um pouco mais de atenção, destinem um pouco mais de tempo para a preposição. Vamos lá. Preposição. Preposição é um termo de natureza conectiva que opera uma relação de sentido no segmento em que aparece. A preposição, ela vem trazer sentido, ligar os termos e dar esse sentido onde ela aparecer. Distintamente das conjunções, as preposições são empregadas por uma exigência da sentença. A sentença exige, cobra a presença da preposição, quer gramaticalmente, quer semanticamente. A preposição costuma ser empregada em função de uma exigência sintática, a qual recebe o nome de regência. A depender da natureza da regência, a preposição pode indicar uma relação apenas de correção gramatical ou uma relação de manutenção de sentido. Seguindo em frente, preposição é uma palavra invariável, ou seja, não tem plural, não tem feminino, masculino. É um conectivo, porque conecta palavras, não orações, ela vai conectar palavras. E a preposição é a peça-chave na regência. Regência verbal. Na regência verbal, o verbo exige a presença da preposição. Sem a preposição não há o sentido, não se fecha o sentido da frase. Exemplo: as crianças assistiram ao filme. Nós temos ao, que é a junção da preposição a com o artigo o. Então, na frase, as crianças assistiram. Assistiram o quê? Ao filme. O verbo assistiram pede. Reger é pedir. Ele pede essa preposição para fechar o sentido. As crianças assistiram o quê? Ao filme. Seguindo em frente, a preposição também obedece uma regência nominal. E quem convida nominalmente a preposição são os substantivos, os adjetivos e os advérbios. Vamos a este exemplo. A habilidade com bola era seu forte. Quem convidou a preposição com foi o substantivo habilidade. Foi ele quem chamou, convidou, chamou, regeu a preposição com. É necessário saber como se dá essa regência, como é que dá esse convite, porque a banca pode te perguntar na prova. A preposição com apareceu na frase em função de qual regência? Quem trouxe, quem pediu, quem exigiu a preposição com? Você teria que responder que foi em razão de uma regência nominal por um substantivo. Neste caso aqui, habilidade. Classificação das preposições. Essenciais. As preposições essenciais são preposições por essência. É preciso decorar essa lista para que fique mais simples o estudo das preposições. Então, pessoal, desde que a gente começou lá em artigo, eu venho insistindo nisso, tá? E é sempre importante você decorar essa sequência das preposições essenciais. A, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, trás. Bom, quais são as preposições essenciais? Aí estão elas. A, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre e trás. É importante decorar? Claro que sim. Porque é com as preposições que daremos sentido ou que perceberemos o sentido das frases que a banca pode trazer para a gente. Vamos a estes 4 exemplos de uso de preposições e mudança de sentido. Aqui eu tenho: eu competi, Eduardo. Se eu colocar
Eu competi com o Eduardo. Estávamos juntos ou éramos adversários? Então a preposição com na frase, nesta oração, eu competi com o Eduardo, me traz a ideia que juntos nós competimos. Agora com a preposição contra, eu competi contra Eduardo, ou seja, neste momento nós nos tornamos rivais nesta competição. Eu competi sem Eduardo. Marcamos que iríamos competir juntos, né? Mas Eduardo não foi. Então eu competi sem ele. Fui sozinho, competi. Eu competi por Eduardo. Olha só. Eduardo, talvez impossibilitado de competir, a regra da competição permitia que o competidor fosse substituído. Então eu competi por Eduardo. Voltando um pouquinho lá. Olha só, eu competi com o Eduardo significa que nós dois juntos competimos buscando um só resultado. Eu competi contra Eduardo, ou seja, ele transformou-se em meu adversário. Eu competi sem Eduardo. Eduardo marcou de ir lá competir junto comigo e não foi. Eu competi por Eduardo. Eduardo estava impossibilitado de competir e eu competi por ele. Então veja bem, meus amigos, a importância da preposição em uma frase, dando sentido à frase, dando sentido à oração. Seguindo em frente, preposições acidentais. São palavras que, na sua raiz, ela não é preposição. Acidentalmente, ela aparece como preposição. Vejamos algumas delas, tá? Mediante, salvo, exceto, menos, fora, tirante, salvante, segundo, consoante. Vamos aos exemplos. Ele fará, salvo engano, a prova amanhã. Então, salvo engano, este salvo, na sua raiz, não é uma preposição, só que nesta frase aqui, ela comporta-se como uma preposição. Fora Maria, todas as meninas entraram na sala. Fora. Esse fora, na sua raiz, não é preposição, mas nessa frase sim. Segundo o autor, era um direito de todos. Segundo, que na sua raiz é numeral, nesta oração, não comporta-se como numeral, e sim como uma preposição acidental. Contrações e combinações da preposição. As preposições juntam-se ao artigo e alguns pronomes, formando uma só palavra. Essa reunião pode realizar-se de duas maneiras, por contração ou por combinação. Por contração, ocorre quando as preposições a, de, em e per, forma antiga de por, se unem a artigos ou pronomes, havendo na união perda ou transformação de fonema, contração fônica da preposição. Vamos ao exemplo. Neste caso, já era tempo dele entrar na escola. Aqui nós temos uma contração da preposição de mais o pronome ele. Deu-se a contração devido ao desaparecimento do fonema e na preposição. Recomendo a vocês, pessoal, que dê uma boa olhada nesse quadro, dê uma boa estudada nele, porque quando estivermos fazendo análise morfológica e sintática, ou seja, a análise morfossintática, a gente vai depender muito desses termos, das preposições e suas combinações, ok? Por aqui eu termino, desejando a vocês um bom estudo.